Vamos às leituras de hoje. Primeiro em Miqueias 6, do versículo 1 ao 8. Miqueias 6, de 1 a 8. Ouve agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua casa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouve, montes, a controvérsias do Senhor, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsias com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito? E com o que te enfadiguei? Respondam-me. Pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão, te remi e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, o rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Setim até Gilgal, para que conheças os atos da justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros e de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Salmos 15. São 5. Então, farei a leitura do Salmo e nós repetiremos aí o versículo 1, a antífona, que o Senhor, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo. Beleza? Podemos começar todos juntos esse primeiro aí. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teus santos montes? O que vive com integridade e pratica justiça, e de coração fala a verdade. Todos? Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? O que não difama com a sua língua, não faz o mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível o réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. Todos? Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo?
Podemos? Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está, ó sábio? Onde está, ó escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muito poderosos, nem muito de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se em Deus. Graças a Deus. Estou aprendendo, gente. Agora o Evangelho, Mateus 5. Do 1 ao 12. Sermão do Monte. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se assentasse, aproximou-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Este é o Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Agora, irmãos, passaremos a palavra para nossa irmã Thaís, que estará compartilhando conosco sobre a palavra de Deus.
Oi. Irmãos, vamos orar pela vida da Thaís. Senhor Deus, Pai de graça e poder, nós estamos aqui neste dia para cultuar Teu santo nome e aprender da Tua palavra. Que o Senhor abençoe a vida da Thaís, tirando todo nervosismo, qualquer empecilho que haja na vida dela, na fala. Eu acredito que não haja tanta dificuldade porque ela é professora, mas que seja o Senhor falando através dela e que a Tua palavra na vida dela também frutifique em outros ambientes, Senhor. Em nome de Jesus, abra os nossos ouvidos e coração para a Tua palavra e que sejamos edificados como o corpo de Cristo. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, irmãos. Paz e graça de Cristo. Lembrou que eu sou professora, eu fiquei nervosa. Então, eu tentei traçar um paralelo que envolvia todos os textos base de hoje, que é o texto de Miqueias, o Salmo 15, o texto de 1 Coríntios e o texto de Mateus. E eu coloquei como tema: quem pode viver na presença de Deus? O caráter do reino nas bem-aventuranças. Bom, nessa última semana, 2 fatos me incomodaram profundamente e ocuparam muito a minha cabeça. O caso do cão Orelha, que foi brutalmente torturado e morto por adolescentes na Praia Brava, em Florianópolis. E o caso da corretora de imóveis, morta em apenas 8 minutos pelo síndico do seu prédio em Caldas Novas, Goiás. E ambos esses casos, eles me trouxeram tanto ódio, que eu passei a semana me questionando como ser cristã, como amar, como perdoar, num mundo cada dia mais frio, injusto e maligno. Como ser cristã, se aquilo que é maligno me provoca pensamentos e sentimentos igualmente malignos? Temos um paradoxo. Talvez você também tenha experimentado ao longo da semana sentimentos ruins, como raiva, desejo de vingança, vontade de desistir das pessoas. E isso gera culpa, porque achamos que um cristão não deveria sentir isso. O paradoxo não é sentir ódio diante do mal. O paradoxo é querer seguir um Cristo manso, misericordioso e pacificador, com um coração que muitas vezes pede justiça com as próprias mãos. Eu começo então repetindo a pergunta de Davi no Salmo 15, versículo 1. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? O salmista, ele inicia sua poesia com uma pergunta que é mais espiritual do que geográfica. Ele não está falando de endereço, de ir ao templo, mas de relacionamento, de viver diante de Deus. Quem pode viver na presença de Deus? Que tipo de pessoa Deus acolhe intimamente? Essa mesma pergunta aparece em Miqueias 6, versículo 6, na parte A. Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? E isso dialoga muito com a igreja de hoje, porque muita gente quer as bênçãos de Deus, o consolo de Deus, a proteção de Deus, mas sem necessariamente desejar o caráter que sustenta essa presença. Ainda em Miqueias, ali no capítulo 6, no versículo 6 ao 8, Miqueias chega a ironizar a ideia de que Deus busca uma performance. Ele diz assim: deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi? Ele mostrou a você, homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com seu Deus. Muitas vezes a leitura bíblica, a oração, o jejum, o culto, a liturgia e afins são ferramentas de uma espiritualidade que, na verdade, é apenas ritual, é performance, é compensação moral, é apenas religiosidade vazia. E isso me lembrou muito de um texto que está lá em 1 Samuel 15, 22, que diz assim: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício,
e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Obedecer é melhor do que sacrificar. Deus não quer ser aplaudido com práticas religiosas e ignorado na nossa vida ordinária. E nos versículos seguintes, Davi mesmo responde a pergunta que ele acabou de elaborar. E a resposta não vai incluir sacrifícios, jejuns, cargos religiosos e ou uma aparência espiritual, mas vida prática. Não é sobre ritual, é sobre caráter. Primeiro, ele fala sobre a necessidade da integridade interior. Ele fala assim no versículo 2. Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade. Ou seja, a verdade não deve estar só na nossa boca, mas no nosso coração. Não é apenas sobre não mentir, é sobre não viver dividido. Há pessoas que são corretas em público, mas desalinhadas em secreto. Porém, como eu já falei, Deus ele não se impressiona com performance, ele olha para a nossa coerência, para aquilo que nós de fato praticamos e não apenas aquilo sobre o que nós falamos. Em seguida, Davi continua falando sobre o uso responsável da palavra. Isso está no versículo 3. E não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. Então a língua ela vai aparecer aqui como uma espécie de termômetro espiritual. Quem vive na presença de Deus não destrói reputações, não espalha insinuações, não se alimenta de fofoca. E em seguida, mais um ponto que o salmista traz para a gente é a necessidade de um discernimento moral. Isso está lá no versículo 4. Que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor. Então o salmista ele não diz para odiar as pessoas, mas para não normalizar o que Deus reprova. Aqui é sobre quem você admira, quem você imita, para quem você dá palco. E é pensar que isso não é uma posição de arrogância, mas quem é referência na nossa vida. Uma igreja saudável vai honrar caráter e não carisma. Em seguida, ainda no versículo 4, Davi ele fala sobre fidelidade. E essa fidelidade é uma fidelidade que aparece mesmo quando isso é doloroso. Que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado. É o compromisso que permanece mesmo quando cumpri-lo custa caro. É o sim que continua sendo sim mesmo sem vantagem. E isso vai confrontar promessas quebradas, alianças que são descartáveis, uma fé que dura só enquanto é confortável. E ele termina dizendo sobre justiça nas relações. Isso está no versículo 5. Que não empresta o seu dinheiro visando algum lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Deus, ele se importa com como lidamos com o dinheiro e com como tratamos quem não pode se defender. A espiritualidade bíblica, ela nunca é neutra diante da injustiça. E Davi, ele vai terminar dizendo que quem assim procede nunca será abalado. Então essa não é uma promessa de que a nossa vida será uma vida sem problemas, mas uma vida com fundamento. Quem vive assim pode chorar, pode enfrentar crises e ser provado, mas não perde o chão porque está firmado na presença de Deus. Então aqui, no Salmo 15, Davi descreve o tipo de pessoa que vive na presença de Deus. É uma pessoa, então, que é íntegra, que usa de forma responsável a sua língua, que tem discernimento moral, que é fiel e que é justa nas suas relações. E isso vai conversar com o texto de Mateus 5, que é o Sermão na Montanha, porque ali em Mateus 5, Jesus mostra como esse caráter, então, ele se manifesta no reino de Deus. Jesus, ele sobe um monte e responde com autoridade a pergunta que Davi fez séculos antes, mostrando as evidências de um povo parecido com ele. Porque Deus, ele não quer uma plateia, ele não nos quer como plateia, ele está ali formando um povo que tenha um caráter parecido com o caráter dele. E o texto de Mateus, então, ele vai abrir o Sermão da Montanha, que vai ali dos capítulos 5 a 7 de Mateus, que é o discurso inaugural no qual Jesus ele expõe o Espírito novo do reino de Deus. Nos capítulos anteriores, Jesus havia sido batizado por João Batista e passado 40 dias jejuando e sendo tentado pelo diabo no deserto.
E ao saber da prisão de João Batista, Jesus começa a morar em Cafarnaum e ele inicia então o seu ministério, como é dito lá em Mateus 4,17. A partir desse momento, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O Sermão da Montanha, então, é Jesus orientando as pessoas como elas devem se comportar e tratar os outros, focando na bondade, na humildade, no amor. É um guia para viver segundo os valores do reino de Deus. Então aqui Jesus ele está aí abrindo, de fato, seu ministério com um ensino que tem grande relevância para a gente. E é interessante pensar que Jesus ele primeiro sobe ao monte, ele se senta ali demonstrando a sua posição de mestre, e então ele ensina aos discípulos e à multidão. Isso nos remete muito a Moisés, na montanha do Sinai, quando ele recebe o decálogo, que são os 10 mandamentos, em que Yahvé indica para o povo de Israel as exigências da sua aliança com eles. Os 10 mandamentos eles vão ser fundamentais para a fé judaica e eles abrangem princípios que são éticos e morais e que orientam a vida dos judeus. Ou seja, eles são a base da moralidade judaica. Logo, no Sermão da Montanha, Jesus ele está apresentando uma nova forma de viver o reino de Deus. Dessa forma como a analogia é construída. O trecho que nos compete hoje, que vai dos versículos 1 até o versículo 12, vai ser então a introdução, o coração do ensinamento ético e espiritual de Jesus, que vai ficar conhecido para a gente como as bem-aventuranças. E é interessante que Jesus ele não vai começar com mandamentos, nem com ameaças e nem com promessas de prosperidade. Ele começa falando de felicidade. Bem-aventurado aí vai ser sinônimo de feliz, de realizado, de plenamente abençoado. E ali Jesus ele vai redefinir o que é ser feliz, né? De um jeito que vai totalmente na contramão da lógica comum. As bem-aventuranças, então, não vão descrever pessoas que aos olhos do mundo parecem felizes. Né? Assim, ser bem-aventurado, pra gente que é cristão, é diferente de ser emocionalmente alegre. Então aqui a gente não está falando de uma emoção, né? Felicidade enquanto emoção. Porque a felicidade cristã, ela não depende das circunstâncias, mas do modo de viver. Jesus ele vai inverter então os valores e mostrar que feliz é aquele que está em estado de favor diante de Deus. Jesus não diz bem-aventurados os fortes, os corretos, os religiosos, mas bem-aventurados os pobres de espírito, os mansos, os misericordiosos, os puros de coração, os perseguidos. E isso confronta diretamente a nossa lógica humana, e isso vai ser dito em 1 Coríntios 1,18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Aqui, então, a gente consegue observar que o reino, ele começa dentro e não fora. As bem-aventuranças revelam que o reino de Deus começa no coração e então se manifesta na vida. As bem-aventuranças não são frases soltas, elas formam um caminho. Elas descrevem o que acontece quando Deus começa a reinar dentro de alguém. E aí eu elaborei aqui tópico por tópico para falar um pouquinho sobre cada uma então das bem-aventuranças. No versículo 3, Jesus diz: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. A felicidade começa então na pobreza interior. Esse é o primeiro ponto que Jesus ressalta. E não é à toa que é colocado isso em primeiro lugar. Aqui, a gente não está falando de pobreza material, mas de humildade espiritual. É reconhecer a própria dependência de Deus. O pobre de espírito não é fraco. É quem reconhece que não tem recursos espirituais próprios. Aqui, então, vai morrer a nossa autossuficiência religiosa. Ninguém entra no reino cheio de si. Quem sabe que não se basta, aí sim se abre para o reino. Jesus, então, ele não chama felizes os autossuficientes, mas os que reconhecem que precisam de Deus. O reino não é para quem se acha cheio, mas para quem sabe que está vazio e se coloca diante do Senhor com humildade. Sem esse reconhecimento da nossa pobreza espiritual, não há uma conversão verdadeira. Na verdade, sem isso, não há vida espiritual que seja possível. Porque se eu não preciso, se eu já sou autossuficiente, eu não preciso de ninguém além de mim.
E isso nos lembra muito do que está lá em Marcos 2,17. Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Então, o primeiro ponto é a gente reconhecer a nossa dependência de Cristo. Jesus continua dizendo no versículo 4: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Deus, então, ele não despreza nossas lágrimas. Jesus, ele não ignora o sofrimento humano, mas ele declara felizes os que choram, porque Deus vê, acolhe e promete consolo. Só que aqui é importante a gente pensar que não estamos falando aqui de qualquer choro, daquele choro egocêntrico, choro de frustração porque algo nos atingiu, algo não deu certo. Esse choro aqui é aquele choro que nasce quando o coração ainda não se anestesiou. Chorar aqui não é desespero, é sensibilidade, é um ato espiritual, é um protesto santo. É dizer: eu ainda não me acostumei com a maldade. Eu ainda me importo. É o choro de quem vê o pecado como Deus vê, em si e no mundo. Chorar aqui é sentir a dor do mundo, do pecado, das injustiças, inclusive as próprias. Quem nunca chorou pelo que está errado, ainda não entendeu o reino. O reino começa quando o coração não se acomoda ao pecado. Inclusive, é importante pensar que é o choro que prepara o nosso coração para a mansidão e a justiça, que serão tratados mais para frente. E um belo exemplo disso é Jeremias. Ele ficou conhecido, inclusive, como o profeta chorão, porque ele expressava abertamente a dor que ele sentia pelo destino de Israel e pelo seu próprio sofrimento diante da rejeição das mensagens que ele trazia para aquele povo. Ele lamentava a destruição iminente, sofria perseguições e sentia-se incompreendido. E ele traz esses sentimentos registrados em livros como Lamentações e nas passagens autobiográficas do livro de Jeremias. Ele escreve, por exemplo, sobre sentir-se como um homem fraco diante da crueldade do povo, mostrando sua humanidade e empatia profunda. E quando eu lia isso, eu lembrei de uma conversa que eu tive com a Flávia, que a gente estava conversando, de uma pesquisa que ela estava lendo sobre como o excesso de acesso à informação que a gente tem hoje em dia afeta diretamente a forma como o nosso cérebro começa a receber as informações e criar conexões de empatia. Porque a gente assiste algo feliz, triste, feliz, triste, feliz, triste, e o nosso cérebro entra ali em confusão e muitas vezes nós temos dificuldade, de nos importarmos realmente com as injustiças. Então, nós como cristãos precisamos estar ali sempre vigilantes nesse sentido, para que a gente não deixe de se importar com aquilo que é injusto. Então, chorar faz parte da espiritualidade cristã. E Jesus segue falando, no versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mansidão não é fraqueza, não é ausência de força. Pelo contrário, é uma força sob controle. É uma força submetida a Deus. É aquela força que não agride. O mundo vai valorizar quem grita mais alto. O reino honra quem confia mais profundamente. Quem não vê na violência ou na imposição, Quem não vive na violência ou na imposição é que, no fim, permanece. No mundo agressivo como esse que nós vivemos, a mansidão é um sinal do reino. É acolher, é escolher não responder ao mal com o mal. Não porque você é fraco, mas porque você é livre. Aqui a dor que nós sentimos, ela não vira agressividade. A pessoa aprende a responder com equilíbrio e não com violência. E isso é extremamente difícil quando nós assistimos, por exemplo, a fatos como esses que eu citei no início. Nosso primeiro movimento ali é de querer resolver isso com as nossas próprias mãos. É de querer diminuir a maioridade penal. Esse é o nosso ímpeto. A gente quer resolver aquilo que é injusto, muitas vezes criando novas formas de injustiça, porque os nossos padrões, eles são péssimos. E Jesus é um exemplo de quem não vence pela força, ele vence pela entrega. A mansidão, vai parecer fracasso aos olhos do mundo, mas é exatamente aí que Deus manifesta o seu poder. A cruz, por exemplo, ela não é uma força disfarçada, aos olhos de todos ali foi uma fraqueza assumida.
E isso aparece em 1 Coríntios 1, do versículo 22 ao 24. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Aqui a gente percebe que os judeus, eles esperavam ali um Messias poderoso, libertador político, com uma autoridade que fosse confirmada com sinais visíveis. Os gregos, por sua vez, valorizavam a lógica, a retórica, a filosofia. E ambos vão ser frustrados com um Deus que morre numa cruz, né? Que não vence, não argumenta, não se impõe, aceita cumprir mesmo a vontade de Deus. No versículo 6, Jesus continua dizendo: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Fome e sede são necessidades vitais de todo ser humano. Portanto, é uma forma de dizer que o cristão deve ter um desejo intenso por justiça. Não é um desejo superficial, é fome, é sede, é urgência. Justiça aqui é viver conforme a vontade de Deus e desejar um mundo mais justo. Não basta aceitar o mundo como ele é. O cristão, ele tem desejo pela transformação, ele tem paixão pelo que é justo. Quem vive assim não se acomoda, não relativiza o mal, não negocia a verdade. E isso nos lembra o texto de Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se... Obrigada. Não, tá bom. Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quem deseja profundamente o bem, ele não ficará vazio, e Jesus promete, serão saciados. E isso, essa parte, inclusive, mexe muito comigo, no sentido que, às vezes, a gente quer ficar na nossa mesmo. Ficar com sede e fome de justiça o tempo todo é cansativo. É cansativo, nos exaure. Mas isso aqui é inegociável para que a gente tenha um caráter próximo do de Cristo. Jesus continua, versículo 7. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericordioso é quem sabe perdoar, compreender, acolher. Quem age com misericórdia experimenta a misericórdia divina. Quem foi alcançado pela graça aprende a oferecer graça. Misericórdia aqui não é passar pano, é amar sem negar a verdade. O reino começa dentro quando nós paramos de medir quem merece ou não, porque não é por mérito que se chega a Deus. E aí a gente pode relembrar aquele texto que está em Romanos 3, 22 a 24, que fala o seguinte: não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, todos nós somos igualmente carentes da graça de Cristo. Por mais que a gente muitas vezes ache que tem quem peque mais e quem peque menos, todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. E só é misericordioso quem reconhece que também precisa de misericórdia. Se você está cheio de si mesmo, se você acha que você é muito bom, você não vai conseguir exercer misericórdia pelo outro. Então, quem experimenta o perdão de Deus aprende a perdoar o outro. Quem entende a própria fragilidade passa a olhar o outro com compaixão. Aqui Jesus nos lembra: a medida que usamos com os outros será usada conosco. E Jesus continua no versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. É importante pensar que aqui a pureza não é algo só moral, não é impecabilidade, não é uma aparência. Aqui é sobre intenção limpa, sem duplicidade. É aquele que se entrega para Deus com inteireza de coração. Então é não viver dividido entre Deus e os próprios interesses, entre ser uma pessoa em público e outra em secreto, entre ser uma pessoa na igreja e outra na vida privada. Então, quem é verdadeiro por dentro percebe Deus com mais clareza e aprende a reconhecê-lo em tudo.
quem quer ver Deus precisa querer ser inteiro diante dele. O que nós pensamos, sentimos e fazemos precisa caminhar junto, não pode haver um ruído interno. Deus não busca pessoas perfeitas, mas inteiras. E aqui a gente consegue lembrar de Davi, que é um homem que, assim, cometeu inúmeras falhas, e a Bíblia registra todas, mas que foi conhecido como homem segundo ao coração de Deus, exatamente porque ele estava sempre ali reconhecendo o quanto ele necessitava de Deus, e o quanto sozinho ele não conseguia nada. Continuando no versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificador não é aquele que evita conflito, mas quem trabalha ativamente pela paz. Quem trabalha pela reconciliação. Então, fazer a paz é agir como Deus age. Deus não é neutro diante do conflito. Ele age para reconciliar. Por isso, os que promovem a paz são chamados filhos de Deus, porque fazem o que o Pai faz. Os filhos precisam se parecer com o Pai. Então, a fé aqui, ela deixa de ser só algo pessoal e ela vira uma ação no mundo, né? Promover a paz e agir como filho de Deus. E aqui vale esclarecer um erro comum. Pacificadores não são passivos. Muito pelo contrário, fazer a paz custa. Às vezes custa ser mal interpretado, perder aplausos, sair do lugar confortável do silêncio. Jesus, ele não chamou de filhos de Deus os neutros, mas os pacificadores. Promover a paz num mundo caótico, então, não é nada romântico, né? E a gente pode pensar, em que conflitos eu escolhi o silêncio para me preservar? Onde eu preferi a neutralidade para não perder o conforto? Então, assim, o reino de Deus não é dos isentos. Inclusive, Jesus continua dizendo: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E aqui Jesus, então, ele fecha o ciclo. Quem vive o reino incomoda, confronta, não se encaixa, é rejeitado. Então, a perseguição do cristão, ela não é algo buscado, obviamente. Ela é uma consequência de um coração alinhado com Deus. Porque viver o evangelho gera resistência. A maturidade espiritual, então, aqui, vai culminar aí numa fidelidade, mesmo com custo. Essa fidelidade pode custar caro, pode doer, mas ela tem um valor eterno. Então, Jesus, ele não engana ninguém, mas ele garante, o reino dos céus já é deles, daqueles que são perseguidos por causa da justiça. E no final dessa parte do Sermão da Montanha, nós temos: bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. E isso me lembra aquela frase do C.S. Lewis: se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, certamente eu não lhe aconselharia o cristianismo. Que é uma religião que constantemente nos tira da nossa zona de conforto. Porque aqui Jesus, ele personaliza, não é sofrer por ideias, mas por causa dele. Mas o sofrimento não é o fim, há uma recompensa no reino. E aí isso me lembrou de um vídeo no Instagram em que eu vi há alguns dias, em que uma pessoa, ela expunha a visão dela de que o cristianismo para ela instaurava ali essa esperança no céu, em uma vida vindoura, recompensadora, enquanto os ricos e os privilegiados já viviam essa vida abastada aqui, já tinham a sua terra prometida aqui. E eu fiquei pensando sobre isso, né? Como se isso nos atrapalhasse de lutar por uma vida igualitária aqui na terra, essa visão que a gente tem de que a nossa recompensa está no céu. Só que para uma pessoa pensar isso, ela ainda não entendeu qual que é o conceito de recompensa para um cristão. A nossa recompensa, a nossa felicidade não está em bens materiais, não está em um sucesso passageiro, mas em uma vida plena com Cristo. Mesmo que essa vida aqui envolva provações. Então, viver em Cristo aqui na terra já é vislumbrar o céu. Já é vivenciar uma camada dessa vida eterna. A eternidade é uma continuidade do relacionamento que começamos aqui.
da ética que escolhemos viver aqui. E aí isso casa bastante com a parte de 1 Coríntios 1, do 26 ao 29, que fala assim: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Então aqui eu posso concluir dizendo que as bem-aventuranças, elas não são degraus para alcançar a Deus. São sinais de que Deus já nos alcançou. O reino, ele não começa quando nós mudamos o exterior, mas quando permitimos que Deus transforme o nosso interior. É um movimento, então, que ele é individual, mas ele vai se situar no coletivo quando vivemos como igreja. E então ele constrói o reino de Deus aqui na terra. As bem-aventuranças não prometem uma vida fácil, elas não exaltam o poder, riqueza ou status. Elas revelam que o reino de Deus começa dentro da pessoa. Jesus, em resumo aqui, ele está dizendo: feliz não é quem vence aos olhos do mundo, mas quem vive segundo o coração de Deus. Então, as bem-aventuranças são o caminho da verdadeira felicidade. Elas não são um ideal distante, mas elas são um retrato de viver em Cristo. Olhar para elas é perguntar: que tipo de felicidade eu estou buscando? A felicidade que passa ou a que começa aqui e se completa no reino de Deus? Deus não está interessado apenas em culto. Culto, eu estou falando aqui não do nosso culto diário, né? Mas desse culto apenas, dessa reunião que a gente faz. Mas em uma vida alinhada com o caráter divino. Então, retomando aí o que Miqueias vai falar, né? Ele mostrou a você, homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com seu Deus. Retomando de novo o que o salmista falou. Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo. Que de coração fala a verdade, não usa a língua para difamar. Que nenhum mal faz ao seu semelhante, não lança calúnia contra o seu próximo. Que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor. Que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Que não empresta o seu dinheiro visando algum lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Por fim, então, né? O reino parece loucura. Como é dito em 1 Coríntios 1, 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Nesse reino, então, os pobres de espírito não vencem pelo orgulho, os mansos não dominam pela força, os misericordiosos não são admirados pelo mundo, os perseguidos não parecem vitoriosos, mas é exatamente assim que Deus constrói o reino. E as bem-aventuranças não fazem sentido sem a cruz. Como é dito em 1 Coríntios 1:30, é porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. E aí eu finalizo dizendo que nós não entramos no reino porque cumprimos as bem-aventuranças. Nós vivemos as bem-aventuranças porque fomos alcançados pelo reino. Logo, a pergunta não é se somos religiosos o suficiente, mas meu coração está sendo moldado pelo reino? Pois Cristo é o único que viveu tudo isso perfeitamente. O Salmo pergunta: quem pode habitar com Deus? E Jesus responde: aqueles que permitem que Deus habite neles. E aí eu fecho com uma frase do C.S. Lewis que diz: creio no cristianismo como acredito que o sol nasceu. Não apenas porque eu vejo, mas porque por meio dele vejo tudo mais. Então é pela ótica, né, do cristianismo de Cristo que nós precisamos enxergar o mundo e enxergar o nosso papel nesse mundo.